O livro de Ezequiel é o livro mais negligenciado da Bíblia. Na época de Ezequiel, foi marcada por tempos difíceis. Zedequias era o último rei fantoche de Judá. Ele recebeu a autoridade para governar em Jerusalém com um exército pequeno. A cidade foi sitiada mais uma vez, e o exército de Nabucodonosor capturou os Zedequias. Eles mataram cada um de seus filhos diante de seus olhos, para que ele pudesse ver que a linhagem real havia terminado. Então eles arrancaram seus olhos, para que a última coisa que ele visse fosse seus filhos sendo mortos. Em seguida, Nabucodonosor ordenou a destruição total de Jerusalém. Ezequiel foi chamado para pregar nessa época, apesar de estar a milhares de quilômetros de distância de Jerusalém, na terra da Babilônia. A música cativante, mas na verdade, fala sobre um renascimento em um cemitério. Ela se baseia na visão de Ezequiel sobre o Vale dos Ossos Secos, dada pelo Senhor Deus, que desejava fornecer esperança desesperadamente necessária ao seu povo escolhido. Por causa de sua maldade, o Senhor permitiu que Nabucodonosor invadisse e conquistasse sua terra. As pessoas se tornaram cativas na terra exótica e distante da Babilônia. Estavam abatidas. A visão do Vale dos Ossos Secos é principalmente sobre os filhos de Israel, mas também tem implicações práticas para nossas próprias vidas. O Senhor Ezequiel, na forma de um vale cheio de ossos secos. Deus não muda a localização de Ezequiel, mas lhe dá uma percepção vívida de que ele foi levado a um vale cheio de ossos. Sua secura indica que eles estavam lá por um longo período de tempo. Os ossos também sugerem que o vale já foi habitado, mas não mais. O Senhor queria que a mente e o espírito de Ezequiel fossem profundamente afetados pela aparente falta de esperança da situação. Se não tivermos cuidado, nossos lares podem se decompor em um monte de ossos secos. Quanto mais ignoramos as palavras de Deus, as regras familiares, mais provavelmente elas se tornarão um esqueleto. Até mesmo alguns cristãos que antes caminhavam com o Senhor se tornaram um monte de ossos. Eles vivem do que foram, ao invés do que deveriam ter sido. Ezequiel recebeu posteriormente instruções do Senhor para pregar aos ossos que já haviam morrido. Ezequiel estava sendo mostrado por Deus uma verdade crucial que todos nós precisamos compreender, que é que a proclamação da palavra de Deus carrega consigo o poder de vida, a ser encontrada na Bíblia. Ela oferece vida e fé àqueles que a recebem. Ezequiel presenciou um evento miraculoso. Os ossos começaram a se fundir uns aos outros, osso a osso, e enquanto ele observava, músculos e carne começaram a crescer sobre os esqueletos, e em breve, seus corpos estavam cobertos de pele. No entanto, eles não passavam de um grupo de corpos mortos se movendo de maneira ordenada. A visão tornou-se clara, e Deus iluminou seu significado edificante. Os israelitas haviam perdido toda a esperança, mas Deus havia prometido a eles que experimentariam um avivamento nacional. Eles haviam sido encurralados e espalhados pela região, mas subestimaram o poder de Deus. Israel não apenas será revivido, mas também será restaurado à sua antiga glória. Deus prometeu restaurá-los à sua terra natal. Deus concluiu a visão para ele, pois Fiel não respondeu. E então Deus lhe revelou o significado, como ele iria ressuscitar os ossos desconexos de Israel, que haviam perdido toda a vitalidade. Palavra e Espírito seriam os meios pelos quais ele alcançaria esse objetivo. Foi revelado a Ezequiel que ele deveria profetizar a respeito desses ossos, e foi instruído a dizer a eles: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Então, quando Ezequiel obedeceu, Deus permitiu que os ossos começassem a se unir novamente, enquanto tendões, carne e pele lhes davam sua forma original. No entanto,
A palavra tinha que ser seguida pela concessão do Espírito, para que esses corpos recebessem o fôlego e voltassem à vida. O que é um exemplo clássico de avivamento, a revitalização espiritual da Igreja de Deus. Nos tempos modernos, ocorre por meio da palavra e do Espírito. Quando algum desses elementos está ausente, o povo de Deus não consegue ter uma experiência significativa da presença de Deus entre eles. De acordo com a palavra de Deus, nossas transgressões e pecados anteriormente nos tornaram tão sem vida quanto um monte de ossos secos. Por outro lado, Deus nos transmitiu uma mensagem de esperança. Quando reconhecemos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, Ele nos vivifica, ou seja, nos trouxe de volta à vida. Chegou a hora de compartilharmos essa palavra de esperança com aqueles que, por causa de seus pecados e transgressões, ainda estão espiritualmente mortos. Se espalharmos a palavra e mantivermos em mente que dependemos do Espírito Santo para a força e direção, talvez possamos testemunhar um avivamento em uma sepultura. Encaminha esse vídeo para um amigo que precisa ouvir essas palavras. Obrigado por assistir. Até a próxima.